povo lindo, amado de Deus, sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal A Palavra que Vem de Deus. É com muita honra que eu declaro, que eu trago que o canal ele vai voltar, está voltando com força total, em obediência. O Senhor me preparou para retomar, me preparou para retornar, me preparou para voltar a fazer o ID da forma como Ele sempre me usou. Diferentemente dos meses passados, do início dessa jornada, para quem me conhece, me acompanha já há algum tempo, eu sempre li sobre provérbios e isso não significa que a leitura de provérbios ela não vai continuar. No entanto, no dia de hoje, ontem à noite, o Senhor disse para mim que o texto de hoje seria baseado em Isaías 23 e 33. E o Senhor pediu para mim, medite sobre Isaías 23, faça as anotações que eu lhe pedir e depois vá a Isaías 33 e nós vamos juntos levar uma palavra para o povo de Deus. Antes de iniciarmos, eu sempre tive o hábito de fazer uma oração a pedido do Senhor para que eu e você estejamos abertos para saber aquilo, receber o que o Senhor, o que Deus deseja que saibamos com esta palavra que Ele nos entrega nesta tarde de sexta-feira. Qual é a palavra, o que Ele deseja que saibamos, o que Ele deseja tocar em nossos corações. Porque a palavra, de alguma forma, ela toca no nosso coração, ela toca no nosso sentimento, ela toca na nossa emoção. E a boca ela vai falar do que o coração está cheio. Então, o que a palavra vai tocar no seu coração? O que vai reverberar dentro de você essa palavra? O que você precisa saber, talvez, para mudar a sua comunicação, para passar a agradecer, para começar a enxergar o cenário que você está com um outro olhar? E o que você precisa verdadeiramente fazer, o que o Deus, o que o Senhor hoje, com a palavra que Ele vai nos entregar, Ele deseja que eu e você façamos a partir do dia de hoje. Então, que nós estejamos abertos para receber essa palavra, para sentar nesse banquete, porque o Senhor sempre disse para mim, é uma mesa, filha, é um banquete. Porque a palavra, nós não nos alimentamos única e exclusivamente do pão, do alimento, do alimento que eu digo, o arroz com feijão, a carne, não. Nós também nos alimentamos espiritualmente. E quem nos alimenta espiritualmente é a palavra que vem de Deus. Então é por isso que o Senhor, Ele sempre me usou de uma forma que o banquete está pronto, ou seja, vamos sentar à mesa. Vamos sentar à mesa para degustar desta palavra que o Senhor nos entrega nesta manhã. Nesta manhã não, porque eu estou gravando esse vídeo na parte da tarde. E o que eu quero trazer para você é o bom ânimo, são as boas novas. Eu não sei o cenário que você está passando. Eu não sei o momento que você se encontra. Mas o que o Pai tem para te dizer nesta tarde é que a justiça de Deus está chegando. Está chegando um grande momento de uma grande reviravolta na sua vida. Está chegando o momento da justiça. Quando nós lemos Isaías 23, o Senhor, eu vou passar alguns trechos. Então, se você tiver a sua Bíblia em mãos, você vai me acompanhando com alguns trechos, ok? Eu não vou ler na íntegra, porque os 2 capítulos são muito grandes
E eu só vou pontuar aquilo que o Senhor pediu. Então, se você começar a ler, você vai falar que você vai perceber que ele vai falar sobre uma advertência contra Tiro. Tiro, ela era uma cidade fundada pelos felícios. E ele diz assim: plantei em navios de Tarsis, desculpa. Pois Tiro foi destruída, ou seja, a cidade de Tiro foi destruída e ela ficou sem casa e sem porto. Então ele diz que os navios de Tarsis, que era de uma outra cidade, que eram para eles chorarem, pois a cidade de Tiro, havia sido destruída. E ele ainda diz assim, para que os habitantes das regiões litorâneas fiquem calados. E a vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas, vocês que se tornaram o suprimento das nações, envergonhem-se. Então ele está dizendo que cidades foram destruídas, que pessoas elas enriqueceram sem fazer nenhum trabalho. Então ele diz assim: não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Então, assim, o que eu aprendi com o Senhor durante essa jornada que eu estou vivendo, o Senhor, Ele usa a palavra dEle como Ele assim desejar, pois a palavra é viva. E nesse momento Ele está pedindo para eu trazer para você que pessoas estão querendo usurpar, querendo enriquecer, querendo se aproveitar, sem fazer esforço algum. O que é o trabalho de parto? Para que ocorra o trabalho de parto, primeiro precisa haver uma gestação de no mínimo 7 meses. Isso se a criança nascer prematura. Quando a criança ela passa pelo processo certinho da gestação, são 9 meses. Para depois desses 9 meses entrar em trabalho de parto. Eu ainda não tive filhos, mas até onde eu sei, pelas minhas amigas que tiveram filhos, trabalho de parto não é fácil. Então vejam, são pessoas que elas não querem ter trabalho, elas não querem plantar, elas não querem cuidar da colheita, do plantio, elas não querem preparar a terra, elas não querem colocar as sementes, elas não querem cultivar aquilo, cuidar daquela planta, daquela semente, para que aquela semente se rompa e aquela árvorezinha ela comece a crescer, para que com o cuidado, com o sol, regando, fazendo tudo direitinho, ela dê frutos. Há pessoas na minha e na sua vida, ao nosso redor e derredor, querendo tirar proveito de situações, querendo usurpar, querendo colher aquilo que não plantou, querendo enriquecer, como diz na palavra, mas sem ter tido nenhum tipo de trabalho. E ele diz: quem planejou isso contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? Há aqui homens e mulheres de Deus. Há aqui pessoas de honra. Há aqui pessoas obedientes, que estão passando por situações de humilhação, de vergonha, vivendo num processo estreito, porque há pessoas ao seu redor e derredor querendo colher aquilo que você cuidou da terra, que você colocou a semente, que você cuidou, e na hora de colher, na hora de sentar para fazer parte do banquete, alguém querendo tirar você da mesa. Mas acontece que há a ira de Deus,
a justiça de Deus. E Deus diz assim: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Ou seja, Deus está dando um basta. Deus veio aqui, nesta tarde, para dizer assim: eu estou dando um basta nessa situação. Deus está vindo aqui para dizer que chegou o momento da justiça de Deus. Ele diz: o povo de Tarsis, você não tem mais porto. Não tem mais cadeira para aquele que está querendo usurpar aquilo que é seu. Não tem mais lugar para aquele que está querendo colher aquilo que você plantou, aquilo que você trabalhou, aquilo que você pagou um preço alto para conquistar. Deus pede para eu te dizer nessa tarde que Ele está fazendo justiça. E por isso que Ele pediu para eu navegar por Isaías 23 e 33, porque quando você entra em Isaías 33, ele começa dizendo: ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. E ele diz assim: diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Quando o Senhor se levanta, ninguém pode com ele. Ninguém pode com o Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor Deus, esse Deus que eu sirvo, que eu sou filha, que eu sou serva dele, a quem ele me escolheu para servir. Quando ele entra com a justiça dele, o Senhor, que é o Criador do céu e da terra, não há nenhum anjo caído, não há nada e nem ninguém que pode com ele. E ele está entrando com o basta dele, ele está entrando com o momento dele de justiça. E ele pede para dizer assim: olha, como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem. Ele está dizendo assim: haverá uma devastação. Ou seja, o Senhor está soprando um vento hoje. Que pode ser que na sua vida ele não venha em forma de vento. Pode ser que ele venha em forma de tsunami. Mas é para que você tenha vitória. É para te fazer aquele arrastão e tirar tudo aquilo que está querendo usurpar na sua vida. Que está querendo tirar, que está querendo reter aquilo que é único e exclusivamente seu, porque você pagou o preço. Ele pede para dizer assim, ó: o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e de justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. E ele pediu para eu falar assim, eu anotei aquilo que o Senhor pediu para que eu trouxesse para você. O Senhor capacita aquele que ele escolhe. Aquele que segue em obediência independente das circunstâncias. Aquele que nunca nega o nome dele, independente das circunstâncias. Ele pede para eu dizer para você, não temas. Se eu te escolhi, eu te capacitarei.
Porque o Senhor, Ele não tem objetivo nenhum em envergonhar nem a mim nem a você. Ele permite que coisas aconteçam. Até mesmo porque quando Ele te coloca na prova, quando Ele me coloca na prova, todos que estão ao nosso redor e derredor entram na prova também. Então, às vezes, pode ser que você tenha cometido algum deslize e Ele permitiu. Porque existem pessoas que se dizem cristãos, mas agem como fariseus. Ele pede para dizer assim, ó, rompeu-se o acordo, suas testemunhas são desprezadas, não se respeita ninguém. Através desse trecho, o Senhor me disse, filha, salienta que há cristãos que estão agindo como fariseus. Ele pede assim, houve um rompimento de acordo. Houve um rompimento de acordo. Eles esqueceram as suas raízes. Eles esqueceram de se alimentar da palavra que vem de Deus. Eles se esqueceram do banquete. Há situações que o Senhor nos coloca, muitas vezes, para provar, para testar o povo dele. Para saber até onde vai. Você precisa entender que o Senhor, Ele é longânimo. Célia, o que significa isso? Significa que Ele é generoso. E Ele dá inúmeras oportunidades para que os filhos dele entrem no caminho do arrependimento. No início da minha jornada, eu acreditava que todos aqueles que desciam as águas viviam a intimidade que eu vivo com o Senhor. Viviam na obediência que eu vivo com o Senhor. E de verdade, até hoje, eu conheci uma única pessoa, e não conheço fisicamente, conheço pela internet, uma única pessoa que vive numa obediência como eu vivo. Então nós precisamos entender que quando se trata de Deus, não devemos zombar. Não devemos romantizar. Deus, Ele é muito sério em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fala. E muitas vezes nós brincamos de sermos cristãos. E não tem nenhuma brincadeira nisso, nenhum romantismo, nenhuma idolatria. Mas tem um Deus justo e que Ele faz justiça. Um Deus muito generoso, que dá N oportunidades dos seus filhos entrarem pela porta estreita. É por isso que na palavra diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque nem todos estão dispostos a passar por essa porta estreita. E ela é estreita. Ela é muito mais estreita do que eu poderia imaginar. Porque só eu sei o processo que eu estou vivendo. Mas não é sobre mim. É sobre o que o Senhor quer entregar para você. Há pessoas ao seu redor e derredor que romperam. Romperam com um acordo de servir ao Senhor na integridade. Não estão se alimentando da palavra. Podem até ler a palavra, mas não vivem na íntegra a palavra. Porque aquele que vive a palavra na íntegra não julga, acolhe, ensina, repreende, mas não zomba. Quem zomba é fariseu e não o cristão, aquele que vive verdadeiramente a palavra, aquele que vive pelo Espírito. As coisas espirituais, elas só são entendidas por aqueles que são espirituais.
Se há pessoas no seu cenário que não estão compreendendo aquilo que você fala ou faz ou está vivendo, essa pessoa não está vivendo o espiritual. O Senhor pede aqui para dizer que agora ele se levantou. A palavra diz assim: agora me levantei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei. Agora serei exaltado. E vocês concebem palha e dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados, como se faz com o cal, como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão de longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão de perto, reconheçam o meu poder. O Senhor pede para eu te dizer que não há nada, e quando ele diz nada, é absolutamente nada do que está oculto que não venha a ser revelado, porque o Senhor vê tudo. E ele está em todos os lugares. Todos. Não tem uma palavra, uma mensagem, uma risada que o Senhor não contemple. Ele vê absolutamente tudo. Aquele que está de longe vai saber tudo o que está acontecendo. E aquele que está perto vai aprender a respeitar o Senhor. Vai começar a entender que Deus é vivo, que Deus faz justiça. E aquele que zombou vai aprender a respeitar a Deus e aos seus servos. Aqueles que verdadeiramente andam em retidão junto ao Senhor. Aquele que anda corretamente, fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Chegou a hora de você ser exaltado. Chegou a hora de você ser honrado e o Senhor ser exaltado. Chegou a hora da justiça de Deus ser feita. É chegado o momento da justiça de Deus. Seus olhos verão o Rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível. É o sopro de Deus. Mas o sopro no sentido de, para alguns vai ser um sopro, para outros vai ser um vento, para outros vai ser um vendaval e para outros vai ser um tsunami. Eu não sei em que situação você se enquadra, mas o que Deus pede para te dizer é que todos aqueles que te ofenderam, que te humilharam, que fizeram de tudo para te envergonhar, para te colocar numa situação constrangedora, eles serão exterminados, ou seja, eles vão sair do seu cenário. E você será honrado, porque chegou a hora da justiça de Deus. Chegou a hora de Deus mostrar quem Ele é. Porque tem pessoas que falam de Deus, mas não reconhecem, porque nunca viveram uma experiência de que Deus é vivo e Ele mostra que Ele é vivo na minha vida e na sua. Chegou a hora de Deus mostrar para aqueles que te perseguem,
para aqueles que fizeram de tudo para te envergonhar, para aqueles que fizeram de tudo para te humilhar, que Deus existe e Ele é vivo. E Ele faz justiça. E Ele se levanta. E quando Ele se levanta, o inferno tem que se abater de retirada. E Ele pede para finalizar que o Senhor, Ele é nosso juiz. Ele é nosso legislador. E Ele é o nosso rei. E é Ele que vai nos salvar. Porque Deus é Deus. E não adianta ser humano nenhum, inferno nenhum, querer sentar no trono de Deus. Porque aquilo que o Senhor determinou para a minha vida e para a sua vida, para a minha vida e para a minha história e para a sua história, aquilo que Ele determina, porque a sua vida, ela foi escrita muito antes de você nascer. O salmista relata isso em Salmo 139. Está lá escrito. E eu vou ler para os irmãos, porque sempre tem um, eu conheço, porque eu também sou assim. E ele diz assim, ó: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus tem uma história na minha e na sua vida. E não há nada e nem ninguém que mude essa história. Aquilo que Deus determina, aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Porque Deus não é homem que minta, não é homem que se arrependa. Não é homem que vai entregar para você uma obra inacabada e incompleta. Aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Amém? Pegue a sua porção, pegue aquilo que é seu e comece a cantar brados de vitória. Agradeça, porque chegou o momento da justiça de Deus ser feita na minha e na sua vida. Amém? Na paz do Senhor, e eu vejo vocês no próximo vídeo.